Ó. A todos, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo, para falar um pouco sobre Maria. Bem, esse vídeo é uma resposta a um amigo da rádio Mossoró Gospel. Ele me passou um vídeo, fez um comentário lá a respeito de Maria. Eu não vou comentar falar o que ele comentou, mas, bem, em primeiro lugar eu queria dizer a ele que Maria não é tratada como Deus em momento algum. Tem até uma letra da música importante de lembrar. Não é Deus ou não é mais do que Deus, mas depois de Jesus desse mundo ninguém foi maior. Bem, ele me passou um vídeo no qual mostrava o Papa como um anticristo, mencionava ele lá em verdadeiras heresias. Eu não vou nem perder meu tempo falando desse vídeo. Vamos lá. Maria, exemplo de fé e amor a Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 37. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposava com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significava semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de ti, e eis que conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamará-se Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do Pai. Davi, rei. Bem, até aqui a gente vê um pouco sobre a aparição do anjo a Maria. A gente vê que até o anjo a tratou de uma maneira diferente. Até o anjo a tratou graciosamente, ao dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Uma realidade diferente do que nós vemos hoje. Nós vemos hoje as pessoas dizerem: Maria é uma mulher igual a mim. Impossível. Para quem diz isso, impossível. Veja bem, o anjo chegando para Maria disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Continuando a leitura dos versículos mencionados. O anjo disse: Não temas, Maria, pois o Senhor... Não temas, Maria, pois encontraste diante de ti a graça de Deus. Eis que conceberá e dará luz ao filho, e o porá o nome de Jesus. E ele será grande, e chamará-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo conceberá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá em sua sombra. Por isso, entre os santos que nasceu de ti, será chamado Filho de Deus. Pois bem, a gente vê aqui nessa pequena leitura que Maria ela não se preocupou, em momento algum, com as consequências daquilo. Naquela época, as mulheres adúlteras eram apedrejadas. Ela não se preocupou. Ela se preocupou apenas em fazer a vontade de Deus, como diz um pouquinho à frente: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Ela se entregou porque ela sabia que quando Deus ele age por completo, e que se ela iria conceber um filho mesmo sem ter conhecido o homem, Deus se responsabilizaria por ela. A confiança na qual ela depositou, talvez nos dias de hoje nenhum de nós sejamos capazes de tal feito. A gente hoje olha e se denomina igreja, mas o que é ser igreja? Ao ver o vídeo lá do Papa, eu vi que o cara diz lá, a Bíblia diz que o anticristo se levantará dentro da igreja, e de fato se levantará. Aí eu parei para me perguntar no momento:
Por que ele se isenta? Porque ele isenta a igreja dele dessa responsabilidade. A igreja dele não é verdadeira, não. A igreja dele não é a igreja de Cristo, não. Interessante uma ressalvação dessa. Porque mesmo ele vivendo uma outra fé, ele reconhece, né, que o anticristo vai sair de dentro da igreja de Cristo, não de uma outra. Então ele pega e diz, o anticristo será o Papa. Ele rebola a responsabilidade para o Papa. Veja bem, se o anticristo vai ser levantado dentro da igreja, poderia ser da dele, já que ele crê que a dele é verdadeira, segue a verdade. Mas ele coloca para o Santo Papa. É bonito ver isso dele porque assim, ele coloca a responsabilidade numa igreja que reina há 2000 anos. Muito interessante da parte dele isso. Talvez até uma sabedoria, um reconhecimento, mesmo na ignorância de onde sairá a verdade. Mas tudo bem, se não vier um caso, vamos a seguir. Isabel, estando cheia do Espírito Santo, proclama Maria pelo o fruto do seu ventre, em Lucas capítulo 1, versículo 42 a 45. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Olha aí o que ela diz no final. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Bendita és tu entre as mulheres. Frases bem tocantes. Porque hoje em dia, as pessoas que se denominam cristão não dizem isso também. Elas dizem o oposto. O oposto. Isso eu não estou falando do cristão como o cristão católico. O cristão católico, ele tira o chapéu, ele abraça Maria como mãe. Eu estou falando daqueles que dizem, aliás, Maria é uma mulher igual a mim. Veja bem, se Maria era uma mulher igual a todas as outras, por que Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres? Com que objetivo ela diria, tamanha salvação? Poxa, ela estava recebendo uma mulher normal? Mas a seguir, a própria Maria diz, todas as gerações me proclamarão. Em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 50. E disse-lhe Maria, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurado em todas as gerações. Veja bem, Deus não é menino. Deus não iria escolher uma mulher que tiraria a glória dele. E hoje nós vemos a igreja a proclamar bem-aventurada, a olhar para Maria e ver um exemplo a ser seguido, a olhar para ela e ver a graça do Pai, como de fato ela foi agraciada. Agora o que a gente prega não é ela como Deus, nós pregamos através dela, seu exemplo, a busca por Deus. Ela a buscou temerosamente, ela a buscou Deus sem cessar, e hoje ela é um exemplo vivo para todos os cristãos que pensam em seguir a vontade de Deus. A primeira intercessão de Nossa Senhora, em João capítulo 1, 3 dias depois, celebrando-se na boda de Canaã da Galileia, achavam-se ali a mãe de Jesus e também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viestes a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. E disse-lhe então a sua mãe aos servos, fazei o que ele vos disser. É interessante ressaltar nessa passagem aqui uma coisa que é muito comentada. Jesus, ele chamou Maria de mulher. E hoje a gente vê muitos protestantes eles argumentarem isso. Ele nem a chamou de mãe. Cada geração, cada época tem uma maneira diferente de se falar. Hoje a juventude ela já tem um linguajar bem mais aberto.
Se você olhar hoje para sua mãe e chamar ela de mulher, no mínimo você leva um belo tapa. Naquela época, mulher era um sinal de respeito entre os judeus. Então pode-se dizer que quando Cristo chamou Maria de mulher, ele chamou-a de mãe, porque era um sinal de respeito do filho para com a mãe, do marido para com a esposa, e assim por diante. Então não vale olhar para isso, para esse termo, e querer trazê-lo para o dia a dia de hoje. Seria mesmo que você leu o Antigo Testamento, né, e colocar a faca no pescoço de alguém e dizer que foi Deus e na hora não matar. No mínimo essa pessoa vai te procurar depois e vai te matar. Né? É o mínimo que ela vai fazer. Ela vai dizer que você ameaçou. Né? E nessa passagem aqui a gente vê que Jesus diz bem claro: a minha hora não é chegada. E Maria não pergunta a ele. Ela diz aos servos fazer o que ele mandar. Por que ela disse isso? A gente se pergunta. Ela não perguntou a ele, ela não disse, fazei porque eu estou te pedindo. Ela não disse isso em momento algum. Ela sabia que ele era um exemplo à humanidade, que ele era obediente. Né? E ela sabia que aquela época era a época da lei, não era a época da graça. Hoje nós vivemos a graça por meio de Cristo. Mas naquela época, Cristo viveu a lei. É tanto que ele era judeu. Então, o que é que eu vejo nessa passagem? Quando ela disse, fazei o que ele mandar, ela não olha para ele e diz, eu estou pedindo algo do tipo. Ela olha logo para os servos e disse, fazei o que ele mandar. Ela não se preocupou em ele se recusar a fazer. Por que ela não se preocupou? Porque ele sabia que ele, como exemplo, iria a respeitar. E não um dos mandamentos, né? Honrar a pai e mãe. Não é verdade? Então Jesus, como ele estava materializado, como ele estava como ser humano, como ele estava como homem, a passar todas as necessidades, todas as dificuldades do homem, ele tinha o dever de obedecê-la. Então o que foi que ela fez? Fazei o que ele disser. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com a intercessão? Por meio de seu pedido, ele transformou e fez o seu primeiro milagre mesmo antes da hora. Isso não é uma intercessão? Eu pergunto a você, o que é intercessão então? A intercessão é a mediação de algo, não é verdade? Agora responda, se nesse momento Maria não foi a mediadora, a intercessora, para que Cristo fizesse o milagre da transformação da água em vinho. Conceitos doutrinários da fé. Falei um pouco sobre Maria, falei sobre a aparição do anjo, falei sobre a importância na qual ela tem para a igreja, mas vamos a um outro conceito. Eu escutava muito na época que frequentava a igreja